Falando um pouquinho do diagnóstico, Rafael, como é que a gente faz o diagnóstico, na maioria das vezes, desses pacientes com epilepsia refratária? Então, aí entra a parte complementar, os exames complementares, né? Esse paciente ele vai ter que passar por eletroencefalo, vídeo eletroencefalograma, vai ter que fazer o exame de imagem, que hoje a ressonância, e aí a gente precisa determinar se ele tem uma área focal causando essa crise ou se ele tem uma epilepsia generalizada, se ele vai ter várias áreas causando, para determinar que tipo. A gente A vai gente vai falar falar depois do disso tipo na de frente, cirurgia. né? Então, inicialmente é o eletroencefalograma, o vídeo eletroencefalograma e a ressonância. E eu vou colocar mais um, aí já entra na minha área. A questão, principalmente nas crianças, que isso é uma batalha que a gente está travando aí, a questão genética, né? Ah, sim. Eu acho que hoje em dia a genética, né, a realização dos painéis genéticos, do exoma, vem mudando muito como a gente trata da epilepsia refratária, porque até pouco tempo atrás, a gente não tendo essa pesquisa, a gente colocava, né, como tu falaste, tu tem aqueles pacientes que têm as epilepsias focais, muitas vezes decorrentes de uma lesão estrutural, de uma malformação cortical, alguma coisa, ou de uma cicatriz, ou de um tumor. Aqueles pacientes que têm as epilepsias que a gente chama de primárias ou idiopáticas, que na grande maioria das vezes não são pacientes que têm epilepsia refratária, podem ter a pseudo-refratária, porque eles podem estar tomando o remédio errado, e tem aquele grupo dos pacientes que a gente tem como antigamente considerava como origem desconhecida, e que muitas dessas pessoas, ou criptogênica, né, ou seja, origem escondida, e que muitas dessas pessoas, principalmente crianças, elas já fazem o quadro, às vezes já nascem com o quadro de uma epilepsia altamente refratária, né? Então, eu acho que o fato da gente hoje em dia conseguir definir geneticamente que essas crianças têm alguma coisa, algum fator desencadeando essa epilepsia, e aí você diz, mas é para que, doutora? Muitas vezes as mães perguntam, para que a gente vai querer saber se não tem um tratamento? Sim, tem um tratamento, porque muitas vezes, dependendo da manifestação genética, você vai usar uma medicação ou outra. E outra coisa extremamente importante, que eu discuto isso bastante com o Arthur, queria que ele falasse um pouquinho disso também, é que não é porque a criança ou o adulto tem uma epilepsia geneticamente determinada, com essas mutações novas que a gente está vendo todos os dias, que essa pessoa não possa ser encaminhada para uma cirurgia, né, Arthur? Eu queria também adicionar a neuropsicologia, que eu acho que é uma modalidade investigacional que é importante na maioria dos casos, mas em especial em indivíduos com epilepsia do lobo temporal ou cirurgias em áreas eloquentes como de memória ou da fala, né? Acho que a neuropsicologia também acaba sendo muito relevante. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que sim, esses exames que o Rafael mencionou, e que são realmente imprescindíveis, eles já têm que estar dentro de um contexto de uma equipe que cuida disso, né? Ela tem que estar com a equipe multidisciplinar, como a Cris comanda aqui na clínica. Esses dados não podem ser interpretados por uma pessoa que não está lidando com esse tipo de problema, porque todos eles têm uma maneira diferente de ser visto. Então, você fala, faz um vídeo EEG. Bom, mas um vídeo EEG feito por uma equipe que está acostumada a fazer investigação pré-operatória vai ser feito e visto de uma maneira diferente. A própria ressonância magnética, a ressonância é tudo igual. Não é igual, porque da maneira como você pede, o contato Sim. que a equipe tem com os radiologistas, que é um contato mais direto. Então, você está dentro de um ambiente, de uma equipe acostumada, vamos dizer, a tratar eu tenho um exemplo disso. Era uma criança de 9 anos lá em Santo André, né? Uma criança da rede pública que ela tinha convênio, e no convênio o neurocirurgião falou que não tinha nada para fazer por ela. E ela tinha uma displasia frontal. E aí a epilepsia refratária, a gente operou, e ele dizia que não tinha nada. É exatamente isso que o senhor está falando, que é em relação a... Mas não é também só a neurologia aqui. Não, a neurocirurgia não, era neurocirurgião, mas foi neurocirurgião. Exatamente. Quer dizer, você veja, o indivíduo passou com um neurocirurgião geral, que não tem experiência, formação e possivelmente nem capacitação técnica para fazer isso, e onde foi negado um procedimento que é óbvio para um outro neurocirurgião como você,
bem treinado, acostumado a fazer esse tipo de coisa, que olhou para aquilo e falou, não, isso aqui é assim que faz, né? Então, tudo isso volta para o mesmo problema, é que estes indivíduos têm que estar dentro de um ambiente acolhedor para esse tipo de indivíduo, que esteja disposto e capacitado. Capacitado, Você não é acolhedor, né, Arthur? Acho capacitado tecnicamente. Claro. Mas se não for acolhedor é difícil, porque o problema deles é difícil. Lógico. Uma coisa, assim, eu acho que isso não é exclusivo do nosso país, né? Eu vou atender um paciente na segunda-feira, uma criança de 5 anos, da Suíça. Quer dizer, o pai é brasileiro e a criança, eles moram na Suíça, quer dizer, que é um país totalmente desenvolvido e que é um caso como esse que você está falando. O pai já me mandou os exames, criança com uma epilepsia refratária, com uma displasia, que é uma malformação cortical, né, que a criança já nasce com isso no lobo frontal e que não foi indicada cirurgia ainda. Então, assim, a gente fala do nosso país, mas imagina, isso acontece em outros também. Então, responde a minha pergunta que eu te fiz antes, Arthur, em relação à questão dos pacientes com alterações genéticas, se eles podem ou não ser indicados. É uma coisa importante, porque não só a informação é muito mais disponível hoje na internet como um todo, como os exames também estão se tornando mais disponíveis. Então, por exemplo, quando a ressonância começou, ele era um exame super caro. Sim. Hoje em dia, eu não vou dizer que tem preço de banana, mas... A banana está cara. A banana está cara, mas a ressonância está um pouco mais. Mas, assim, hoje em dia é um preço acessível para a maior parte da população. E o teste genético é a mesma coisa. Quando começou, era um preço... Era 10 mil reais em torno. Hoje em dia, hoje você consegue são 4 mil. Terço. 4 mil. Então, o valor vem caindo. O painel genético 2 mil e o exoma em torno de 4.500. Né? Mas a verdade é que está caindo. Né? E vai cair mais. Da mesma maneira como a ressonância vai cair mais e tudo mais vai ficar mais barato. Então, você vai ter mais essa informação. Mas o erro grosseiro é dizer... Realmente, você tem um problema genético, então você não tem tratamento, você não tem solução, vire-se. Não é bem assim que a coisa acontece. Você tem que oferecer e nós temos coisas boas. Claro, a gente já vai falar disso. E outra coisa, eu acho que assim, o tratamento não necessariamente não significa cura, mas principalmente nessa população, a gente diminuir o número de crises e diminuir a gravidade dessas crises, isso representa muito, tanto para o indivíduo quanto para a sua família, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar na morbidade também das crises. Bom, então, uma vez que nós então já... falando um pouquinho mais ainda, Arthur, em relação ao diagnóstico, a gente falou do vídeo EG, mas naqueles casos onde a gente tem uma ressonância negativa, a gente tem uma outra modalidade de investigação. Qual é? É que como isso já era mais cirúrgico, eu acabei não... Não, mas a gente está no diagnóstico ainda. Diagnóstico invasivo. Isso. Mas essa é a questão, né? Porque vai caber um grupo acostumado a fazer cirurgia de epilepsia saber quanto mais dados você precisa para poder ajudar aqueles indivíduos, né? E uma das modalidades acaba sendo fazer esse mesmo vídeo EEG que a gente faz normalmente, que a gente interna o paciente para registrar as crises e etc., fazer esse mesmo tipo de estudo, mas com esses eletrodos não encostados na cabeça, como é um eletroencefalograma. Por fora da cabeça. Mas colocados já dentro do cérebro, né? Isso é uma modalidade que é chamada de estéreo-EEG, que não é feita na maioria dos pacientes, é feita na minoria dos pacientes. Uma técnica que nós já dominamos há décadas, não é uma técnica nova, apesar de algumas pessoas quererem crer que é nova, mas não é nova, e que pode ajudar nesses pacientes que existe alguma dificuldade adicional. Mas é interessante você notar, né, que o mais importante é você ter uma equipe afinada que seja capaz de desenvolver uma boa hipótese para aquele paciente, né? Porque se você não conseguir desenvolver uma boa hipótese, você não vai conseguir fazer um bom estéreo-EEG, que é uma técnica bastante sofisticada, mas que você precisa ter uma boa hipótese. E aí você volta para o mesmo problema, que você tem que estar numa equipe especializada. O estéreo-EEG, apesar de não ser novo, ele tem que ser realizado dentro de um contexto de uma equipe muito azeitada para tratar a epilepsia do ponto de vista cirúrgico.
Senão, a chance que você tem de fazer isso em centros que não têm como oferecer a totalidade das possibilidades é de que vai dar errado. É lógico.